Na Quest de hoje, há menos de 9 meses do pleito, o Lula mantém uma boa liderança, são 7 pontos de vantagem sobre o Flávio, que é o provável desafiante. Aí ele está à venda, mas a família não vai abrir mão do butim. A essa altura, o filho já herdou o espólio do pai. Então, cada pontinho para cima fica mais difícil também de conquistar. O Tarcísio voltou a aparecer bem na pesquisa, mas o Flávio, na Quest, amassa o Tarcísio no confronto direto, 23-9. 23-9. Então, a situação para a extrema-direita, que capturou a direita, está muito feia. E está boa para o Lula. Tá? Volto a dizer aqui, não teremos um cenário de 60%, 70% de aprovação do presidente Lula. Há uma campanha aberta contra ele há muito tempo na extrema-direita e, claro, também por parte dessa turma aí, que está ali direto num esquema de calúnia e difamação, o fantasma do comunismo, etc. e tal. Mas olha só, o Felipe Nunes da Quest falou, lidera em todos os cenários, estimulados de primeiro turno, ele tem 35% a 40% das dimensões de voto, cenários testados. O Flávio se consolida na segunda posição, segunda Quest, no cenário que inclui Tarcísio e os demais nomes, ele aparece com 23%. Sem o governador de São Paulo, vai para 26%, sem Flávio Martins Zema, Tarcísio chegaria a 27%. Está aqui, ó, tá? Lula 36% e Flávio 26%. Cenário 2, Lula 35%, Flávio 26%. E aí tá o Tarcísio 9%, olha a surra. 23-9%, tá? O Flávio provavelmente é o herdeiro do bolsonarismo. Não é o nome da Faria Lima, nós vamos contar um pouquinho logo mais também dessa nova operação, que, claro, inclui a Faria Lima e as operações do Master lá. Mas está aqui, ó, tá? Lula 91% de aprovação no primeiro turno, posicionamento político. Dados da pesquisa sugerem que a força de arrancada que Flávio adquiriu no último mês não é só fruto do apoio de bolsonaristas, mas também da direita não bolsonarista, que começa a considerar a possibilidade de votar nele, mesmo diante de outros nomes. Ele não conta aqui, mas o que é a direita não bolsonarista? É o antipetismo. Esse é, de fato, a polarização do Brasil. Tem o Lula, partido instituído, o PT com uma aderência enorme em boa parte da sociedade brasileira, e do outro lado tem o antipetismo. Tá? Tem parentes, eu tenho, todo mundo tem, que falam, não, eu voto no Lula de jeito nenhum. Não voto no Lula de jeito nenhum. E não adianta. Mas mesmo com o Bolsonaro, sim, muita gente acredita nisso. E foda-se o Brasil. E é irracional. Tá sedimentado, está consolidado na sociedade brasileira o antipetismo. A gente vê, por exemplo, comentários estúpidos, como o do Eduardo Leite, governador do Rio Grande do Sul, dizendo que mais uma eleição com o Lula, um cenário que não muda, não há renovação. Ele poderia ser a renovação. Por quê? Ele não é? Aí você tem que perguntar para ele mesmo. Ele tem que se fazer essa pergunta. Como é que eu estou deixando de comunicar a minha mensagem de maneira eficiente para essas pessoas? Mas o que nós temos hoje é o Flávio como o nome do antipetismo. Tá? Então vai para além do bolsonarismo, é o cara que estão enxergando aí como a alternativa para derrotar o presidente Lula. Boa parte da mídia vai embarcar nessa. Colunistas já estão sendo recrutados de volta ali do túmulo para fazer a campanha de disseminação de ódio ao PT, com calúnia, difamação, num ritmo alucinante, na Globo News, no jornal de São Paulo, Estado de São Paulo, no UOL, que contratou agora o Luiz Fux, que é bolsonarista enrustido, um cara ressentido também, que fracassou nos lugares onde ele trabalhou, mas achou um jeito de sobreviver no antipetismo, que é a maneira de você subir na vida no jornalismo também.
E o Fux teve um período na Revista Oeste e semana passada estava lá participando de uma roda com o UOL, inclusive atacando a colega dele, a Daniela Lima, que teve que se defender porque não foi defendida, isso é um problema, pelos moderadores do programa. Tá? Mas é esse o cenário, está aqui, vocês estão vendo, né? O Flávio já aparece com quase 50% das intenções de voto nesse grupo aí, contra 16% de Tarcísio e 10% de Ratinho no cenário com todos os candidatos. Aqui, intenção de voto segundo turno, Lula também aparece vencendo todos os adversários, o que varia a distância. Contra Tarcísio, Lula aparece 5 pontos na frente. Contra Flávio ou Ratinho Júnior, são 7 pontos de vantagem. Então, Tarcísio aparece melhor no segundo turno do que o Flávio. Nos demais confrontos, a vantagem do petista se amplia. Contra Caiado, Lula tem 11 pontos de vantagem. O cara já tirou o time de campo. Contra Zema são 15 pontos. Contra Aldo Rebelo, 18. Contra Renan, 20 pontos. Sinto falta do grande, do inesquecível Ciro Gomes, nesse grupo de perdedores aqui. Mas está para substituí-lo o Aldo Rebelo, aquele animal, pela democracia cristã. Grande Aldo Rebelo, esse comunista é uma desgraça. Intenção de voto para segundo turno. A distância entre Lula e Tarcísio diminuiu no último mês. A vantagem caiu de 10 pontos, pela metade foi para 5 pontos, 44-39. Por que Tarcísio não está fora? Entre outros motivos, que a Michele está dizendo aí que ele pode sim ter o sobrenome numa chapa, se ele, né, se dispuser aí a tirar o Bolsonaro na cadeia, falar isso textualmente na campanha, etc. e tal, e com a Michele, evidentemente, de vice. E aí é uma chapa bastante assim, interessante para a extrema-direita, para os sonhos molhados de Michele Bolsonaro et caterva. O grande trunfo do governador de São Paulo seria o apoio crescente da direita bolsonarista no cenário contra o Lula. O seu desafio seria conseguir convencer os eleitores independentes e bolsonaristas a aderirem ao seu projeto presidencial em um caso de desistência de Flávio. Está aqui, ó, tá? Intenção de voto para presidente no segundo turno. Vocês estão vendo aí. Lulista, 94%. Esquerda não lulista, 85%. Lula continua sendo a preferência da esquerda. Eu queria entender quem são os 15% da esquerda não lulista. Que nomes não haverá aí surpreendentes? E aí está aqui, independentes, eles chamam assim, direita não bolsonarista, e bolsonarista apostando no Tarcísio. Quem vencerá a eleição se for Lula contra, eles botam aqui. Quanto a favor dos outros governadores de direita, a percepção pública de que, para ser competitivo contra Lula, a oposição precisa lançar um nome que não seja bolsonarista. Se for uma disputa de alguém da família Bolsonaro, a população acredita que Lula vencerá com facilidade. Mas, se a oposição lançar um nome não bolsonarista, a população acredita que vai ser uma eleição mais competitiva. Está aqui, ó, tá? Além de alguém da oposição, sem a família Bolsonaro, dá 45 Lula, 43 alguém da oposição, sem a família Bolsonaro. Alguém da família Bolsonaro, 56 contra 34. Você acha que Flávio Bolsonaro vai até o fim com a candidatura dele? 54% acreditam que ele vai até o fim. 34% acreditam que ele quer usar a candidatura para negociar. Aí diz o Felipe Nunes, dono da Quest. Da população, a crença majoritária de que Flávio vai até o fim da disputa. Passou de 49% para 54% dos brasileiros que acreditam que o filho 01 do presidente vai até o fim da campanha. Você acha que Flávio Bolsonaro vai até o fim com a candidatura? Aí ele segue. Essa visão está se consolidando em quase todos os segmentos eleitorais do país. Entre bolsonaristas, a crença de que Flávio será o candidato chegou a 83%. Na direita, foi a 75%. Entre os independentes, passou para 49%, e na esquerda são 44% que acreditam que ele vá até o fim. O que também sugere a manutenção de Flávio na disputa é o aumento do percentual de brasileiros que acreditam que o ex-presidente tomou a medida certa ao escolher seu filho como candidato. Saiu de 36% para 43% que defende a decisão de Jair Bolsonaro. A Michele não se enquadra nesse grupo aqui, uma vez que ela está fazendo campanha para o Tarcísio, como eu falei. Bolsonaristas já estão convencidos da decisão.
87% dizem que foi a escolha certa. Além disso, vai se ampliando o percentual que passa a defender a escolha de Flávio entre eleitores da direita, de 55% para 62%, e entre independentes, de 28% para 36%, diz aqui a Quest. Além de conseguir ganhar espaço na opinião pública, Flávio também viu seu desempenho eleitoral oscilar positivamente no último mês. A desvantagem para Lula, que era de 10 pontos em dezembro de 2026, passou para 7 pontos este mês. A melhora marginal do desempenho de Flávio aconteceu especialmente nos dois segmentos mais à direita do eleitorado. O eleitor independente, decisivo na eleição, ainda prefere votar em Lula se a disputa for contra Flávio. Olha que interessante. Melhora marginal do desempenho de Flávio aconteceu especialmente nos dois segmentos mais à direita do eleitorado. O eleitor independente, decisivo na eleição, ainda prefere votar em Lula se a disputa for contra Flávio Bolsonaro. Para tornar sua campanha mais competitiva, Flávio tem o desafio de diminuir sua rejeição. E ele conseguiu esse feito no último mês, diz Felipe Nunes da Quest. Enquanto a rejeição de Lula manteve 54%, a rejeição ao Flávio foi de 60% para 55%. Diminuiu. Verdade que ela ainda é maior que a de outros nomes, como Tarcísio e Caiado, que também viram suas rejeições oscilarem para baixo. Quem parece ter cumprido sua missão na transferência de seu espólio político é Jair Bolsonaro. Entre os bolsonaristas, 76% afirmam que vão votar no candidato indicado para o Bolsonaro e outros 20% dizem que não vão considerar a sua opção, o que dá 73%. Número muito parecido com o que vota em Flávio nesse segmento. Então, a transferência de votos daquele que for ungido por Bolsonaro é de 93%. Pelo menos, indicação de que vão obedecer o que o Bolsonaro decidir. Se o cenário com Flávio se consolidar até abril, Lula tende a disputar a terceira eleição polarizada contra alguém da família. A seu favor, o sentimento de 46% que tem medo da família Bolsonaro voltar ao poder, contra 40% que tem medo da continuidade de Lula na presidência. Olha que interessante. O pavor da família Bolsonaro voltar ao poder é de 46% da população brasileira. É maior do que os 40% que tem medo da continuidade de Lula na presidência da República. Então, esse é o tamanho também da rejeição, do pavor, do medo da família Bolsonaro. Eu acho que na campanha do presidente Lula precisa, sim, se lembrar do que foi o reino de terror do Bolsonaro, um rei louco, um cara que a gente sabe, assim, o rastro de cadáveres e também de corrupção que deixou durante sua passagem da presidência da República. Isso aí tem uma ressonância. 46% sabem quem é essa família de assassinos, de ladrões, de canalhas. Isso precisa, acho que, se apostar em uma margem de brasileiros que certamente, se for lembrada, vai também sentir a mesma sensação de medo de quando esse sujeito estava no posto de principal mandatário do país. 46% então tem medo da volta da família Bolsonaro ao poder. Eles são um bando, são legião, como dizia Jesus Cristo sobre os porcos ali, quando eles se jogam no mar e se afogam porque eram o demônio, são legião. E a família Bolsonaro, os seguidores também são legião. Acho que tem que demonizar mesmo, não é racional. Como dizem aí, no campo dos afetos. E é justo, e política é assim também, que a gente se lembre disso, do medo, do terror de ter esses caras de volta. Lembrar do que foi aquilo.